Olá, eu quero saudá-lo em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Estamos hoje encerrando a série sobre pessoas que despertaram a atenção de Jesus. Pessoas que o tocaram de maneira diferente. Pessoas que pediram de maneira diferente. Pessoas que tiveram atos de fé, atos que saíram do senso comum, atos extraordinários, mais do que coragem, atos de fé. E esses atos de fé nos evangelhos foram dignos de serem registrados e que mostram a admiração de Jesus, como aquele centurião. Como a mulher de ontem, disse Jesus: mulher, que grande a tua fé. Hoje nós veremos, neste último episódio, pessoas que despertaram, que chamaram a atenção de Jesus. E a nossa leitura está em Mateus, no capítulo 9, do versículo 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38, que passo a ler. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Você lembra do último encontro em que Jesus disse para aquela mulher estrangeira de Tiro e Sidom, lá na Fenícia, fora da terra de Israel: mulher, eu não posso tirar pão da boca dos filhos que são judeus para dar aos estrangeiros, que ele chamou de cachorrinhos. Jesus disse para os discípulos: eu não vim senão para os filhos de Israel, das ovelhas perdidas de Israel. Mas nós argumentamos ontem também que Jesus não queria salvar, abençoar somente judeus. Uma das provas, ontem, estava no mesmo texto. Jesus saiu da terra de Israel e foi para a terra estrangeira. Por que ele foi para lá? Para encontrar essa mulher, para testar a fé daquela mulher, para abençoar aquela mulher. Não há outro relato em Tiro e Sidom. Jesus foi diversas vezes para outras nações, e o texto disse aqui, outras cidades fora do estado de Israel. O texto diz aqui que Jesus percorria todas as cidades, todos os povoados, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Jesus veio para todos, para judeus e gentios. Para judeus e gentios. E neste texto, este texto vai mostrar que Jesus também admirou-se com aquela, agora não mais uma pessoa, mas a multidão. Toda a multidão chamou a atenção de Jesus, que está dito no versículo 6. Vendo as multidões, compadeceu-se delas. Este último texto que deixei para hoje, para o final dessa nossa série, mostra pessoas que não tiveram simplesmente atos de fé, e só atos de fé chamam a atenção de Jesus, não. Somente os atos extraordinários de descer, subir ao telhado, carregando o paralítico, abrir o telhado, descer onde Jesus estava, somente esses atos chamam a atenção de Jesus. Somente uma mulher gritando atrás de Jesus, pedindo pela sua filha endemoniada. Somente aquele centurião romano que, a despeito de ser um gentio, cria que Jesus, se desse uma palavra de longe, a cura chegaria na sua casa, na casa do seu servo, na casa para curar o seu servo. Será que só esses atos de fé chamam a atenção de Jesus? Não é a resposta. Esse texto mostra o que chama também a atenção de Jesus.
o que desperta também a atenção de Jesus e o que desperta a sua grande misericórdia. É despertada pela situação das pessoas, pela situação difícil das pessoas. Diz o verso 36, vendo as multidões, compadeceu-se delas. Ele teve compaixão daquelas pessoas. Ninguém exerceu ato de fé ali. Ninguém praticou atos extraordinários de fé ali. Eram pessoas que despertaram a compaixão de Jesus de uma maneira diferente. Qual maneira foi essa? Porque as multidões andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Uma das coisas que chamam a atenção de Jesus é a situação do ser humano. Como Deus, como Criador, como disse o Evangelho de João, Ele não planejou pessoas para andarem se arrastando. Ele não planejou as pessoas escravas de religião. Ele não planejou e não criou pessoas para andarem desta maneira como andam hoje, na nossa linguagem, drogadas, embriagadas, com lares desfeitos, casamentos destruídos, entregues aos vícios, às culpas, às doenças emocionais. Jesus olha para este povo, para as pessoas nesta situação, e aquilo chama a atenção de Jesus e desperta a sua misericórdia, a sua compaixão. O que é compaixão? Paixão vem do latim passion, que quer dizer sofrimento. Com paixão, isto é, sofrer com. Ter compaixão de uma pessoa é sofrer junto com ela, é ter compaixão. É sentir o que ela sente, é suar quando ela sua, é chorar como ela chora, é ficar sem forças como ela fica sem forças. Jesus, diz o texto, se identificou com aquela multidão e teve compaixão dela, sentiu as dores dela, dores de estarem atribuladas, abatidas, pareciam ovelhas sem pastor. A ovelha, e nós sabemos disso, a partir do Evangelho de João, segue o pastor, a voz do pastor, são cuidadas pelo pastor. A ovelha não vive sozinha no mundo porque ela não tem condições de cuidar de si mesma. Os pelos vão crescendo e ela fica tão pesada que ela chega a um estado que ela não sai nem do lugar e vai morrer de fome. Vem o pastor e tosa a lã da ovelha. A ovelha não vive sozinha. Estas pessoas, disse Jesus, estavam como ovelhas sem pastor. Elas iam morrer. Jesus teve compaixão dos atribulados, compaixão dos abatidos, daqueles que andam pela vida errantes, sem direção, como ovelhas que não têm pastor. Verso 37 diz, então, disse Jesus aos seus discípulos, na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Jesus disse, essas pessoas que estão aí, elas estão sozinhas. E vocês devem rogar, pedir a Deus que mande trabalhadores para cuidar dessas pessoas. Isso chama muito a atenção de Jesus. Pessoas que andam na vida sozinhas, sem orientação, sem cuidados, sem ninguém para conversar, sem um pastor para abrir o coração, sem uma igreja para receber alimento, sem irmãos para receber apoio, andam sozinhas. Isso gera muita compaixão de Jesus. Talvez você esteja nessa situação, abatido, atribulado,
andando na vida sozinho, sem ninguém enxergar você. Mas saiba de uma coisa: a sua situação está chamando a atenção de Jesus. Ele nos mandou orar para que venha alguém para orientar você nos caminhos do céu. Portanto, se você está abatido, está atribulado, anda errante na terra, Ele está vendo você. Ele está vendo a sua situação. Se você aceitar a companhia dele, se você aceitar a ajuda de outras pessoas que conhecem a esse Cristo, você receberá o direcionamento, o apoio, o amparo, o consolo nesses momentos de tribulação, de abatimento. Que Deus o abençoe, é a minha oração.